Fala, torcedor do Palmeiras, bora para mais um corte das últimas notícias do Verdão. Então, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, se inscreva aí no canal, deixe seu comentário e sem mais delongas, bora pro vídeo. Olha aí, o Palmeiras vai defender a liderança do Campeonato Brasileiro longe de casa. Com situação tranquila na Libertadores, classificação geral, o Palmeiras é o líder dessa classificação, vai decidir os jogos de mata-mata em casa. Agora o foco é no Campeonato Brasileiro. O intervalo entre a última partida, que foi contra o Bolívar, e a próxima, que será diante do Bragantino, é realmente muito curto. O jogo vai acontecer no próximo domingo e depois do jogo contra a equipe boliviana, o técnico Abel Ferreira voltou a criticar o calendário da temporada. Sexta recuperação no sábado, que ainda os jogadores que jogaram estão em recuperação. Que tempo eu vou ter para treinar o Bragantino? Portanto, e o Bragantino está há uma semana, olha, Palmeiras joga assim, 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 treinamos terça, treinamos quarta, treinamos quinta a preparar o jogo contra o Palmeiras. É o que vai acontecer. Vocês vão ver uma equipa do Bragantino super competitiva, não é? Super motivada, que fez um paulista e agora está a lutar para o título como nós. É isto, o futebol brasileiro é assim. Satisfeito ou não, o Verdão segue exatamente o cronograma descrito pelo técnico Abel Ferreira. A sexta-feira, portanto, como de costume, foi marcada por um treino regenerativo com aqueles atletas que jogaram por mais tempo contra o Bolívar e os demais participaram de um trabalho tático. Uma novidade neste treino foi a participação do Mikael, o zagueiro que está em transição física, fez uma parte das atividades com o restante do grupo, o que indica que ele está muito próximo de um retorno, o zagueiro alviverde, que vem ganhando cada vez mais espaço com o técnico Abel Ferreira. Por falar em retorno, em recuperação de jogadores, o Rafael Veiga, que se recuperou de uma luxação no ombro sofrida no início de abril, vem ganhando mais tempo, mais minutos no início deste mês em várias oportunidades, entre elas no duelo contra o Bolívar. O Veiga falou à assessoria do Palmeiras sobre esse momento, esse início de temporada bastante conturbado e também sobre a alegria em estar de volta. Agora, mais do que nunca, eu estou bastante confiante, nesse retorno e estou bastante motivado também e ver o Palmeiras ganhando os jogos com uma sequência incrível, todo mundo performando muito bem, próximo de um campeonato tão importante, é um motivo de muita alegria porque nosso objetivo aqui sempre foi estar cada vez mais preparado para chegar ainda mais inteiro, e todo mundo pronto para o Mundial. Vale destacar que depois da partida contra o Bolívar, o Veiga chegou a uma marca bastante expressiva, se firmando ainda mais como ídolo do Verdão, tendo completado 200 vitórias com a camisa alviverde. O próprio Palmeiras vai atrás de mais uma vitória neste Campeonato Brasileiro no duelo contra o Bragantino. A estratégia que vai ser utilizada pelo técnico Abel Ferreira deve ser a mesma que vem usada até aqui, a de rodízio de jogadores. Gestão de energia para jogar com a máxima força. E daqui a 2 dias vamos ter que fazer igual. O duelo contra o Bragantino, em que o Palmeiras vai fazer essa gestão de energia, representa uma briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras está no topo com 19 pontos, na sequência vem o Flamengo e na terceira posição está o time de Bragança Paulista com 17 pontos. O Palmeiras entra em campo neste domingo, fora de casa contra o Bragantino, fazendo rodízio de elenco e tentando se manter na liderança do Brasileirão. E o Bragantino tem a chance de assumir. O clima estava tranquilo nos arredores do Allianz Parque. Tranquilo. Hoje é só curtição. Hoje eu só vim ver o show aqui, só 3-0, Vitor Roque. Tá em choque, é gol do Vitor Roque, mano. Olha, eu vou falar sobre a importância do Palmeiras conseguir um resultado positivo para manter a melhor campanha. A gente sabe que isso é muito decisivo na próxima fase de grupo, de eliminatórias no caso, né? Pois é, já classificado de forma antecipada como líder do grupo G, uma vitória do Palmeiras aqui no Allianz Parque sobre o Bolívar era importante também para garantir a primeira colocação geral da Libertadores. E por isso, os primeiros minutos de jogo foram avassaladores. O Palmeiras é o maior time brasileiro disparado em relação à Libertadores. Todos os recordes possíveis e existentes no mundo da Libertadores o Palmeiras detém, sobretudo quando a comparação é com os times brasileiros. Qualquer coisa que você imaginar em relação ao Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras é maior que todos.
Agora, isso não significa e não dá garantia de nada em relação à competição atual. E o que o Abel falou, ele tem razão. O que significa ser a melhor campanha no geral agora? Aliás, nos últimos 8 anos, o Palmeiras fez 6 vezes a melhor campanha na fase de grupos. Significa que o último jogo vai ser em casa, nos duelos de mata-mata a partir da próxima etapa. Tirando a final, que é em campo neutro, jogo único, até uma eventual semifinal, o Palmeiras manda o último jogo em casa. O que neste momento não significa tanta coisa assim, porque os números do Palmeiras, de um modo geral, são muito mais favoráveis como visitante do que como mandante. Isso em qualquer competição, Paulistão, Brasileiro, Libertadores, enfim. Então é uma vantagem teórica, uma vantagem muito mais para você falar que, ó, eu sou o melhor, fiz a melhor campanha, é muito mais para dar moral, para fortalecer o emocional, do que algo que na prática signifique algo tão relevante. E ontem fiquei meio com raiva nesse jogo aí, porque o Palmeiras fez 2-0 em 10 minutos, depois como se não tivesse respeitado a torcida que estava no estádio lá, porque fizeram questão de não jogar bola. Falar do Palmeiras na Libertadores é chover no molhado, né? Mais uma vez o time encaminha a melhor campanha geral da primeira fase, o que dá a vantagem de decidir todos os jogos do mata-mata no Allianz Parque. E isso, queira ou não, faz diferença, ainda mais o Palmeiras que nos últimos anos mostrou uma maturidade muito grande para jogar fora e voltar para o Allianz Parque vivo e aí sim alcançar o objetivo da classificação ou de um título no caso de finais. O Palmeiras ontem, você pode discutir se a postura foi certa ou errada de tirar o pé do acelerador depois que construiu a vantagem de 2-0 logo nos primeiros minutos da partida, mas eu acho que a gente também não pode enxergar o time do Palmeiras e os jogadores do Palmeiras como se fossem robôs que precisam entregar e corresponder às altas expectativas jogo após jogo. O Palmeiras é um time muito consistente, o trabalho do Abel Ferreira é fantástico e os jogadores têm entregado um futebol satisfatório. Agora, jogando a cada 3 dias, se dividindo entre 3 competições e liderança do Campeonato Brasileiro e melhor campanha geral da Libertadores, é importante os jogadores saberem dosar, porque eles vão precisar estar bem na hora que o bicho pegar, quando o mata-mata chegar, quando o Campeonato Brasileiro começar a funilar. O Palmeiras tem elenco, o Palmeiras tem qualidade, mas ainda assim é preciso tomar cuidado, porque as lesões inevitavelmente elas aparecem. Você pode poupar, você pode rodar o elenco, não tem jeito, não tem jeito. Então eu acho que o Palmeiras foi maduro o suficiente para entender o contexto da partida, construiu uma vantagem sólida. 2-0 a gente sabe que é um placar perigoso, ainda mais em Libertadores, mas o Palmeiras era muito superior ao adversário e com isso, por mais que tenha cometido muitos erros, o próprio técnico Abel Ferreira comentou sobre isso na coletiva, conseguiu neutralizar as ações, as investidas do rival e aí sim somar mais 3 preciosos pontos. Palmeiras maduro, Palmeiras com qualidade, inegavelmente é um dos grandes favoritos para esse título, que seria o tetracampeonato, e o Palmeiras assim se isolaria como o maior campeão brasileiro da Libertadores, com 4 títulos, todos abaixo do Verdão. Não tô bravo, né? Não dá para ficar bravo com o Abel na condição dele ser técnico do Palmeiras, porque o que ele faz, o que ele fez e o que ele tende a fazer é gigantesco, né? Mas o comportamento dele, dentro e fora de campo, às vezes requer aí um apontamento, uma crítica, uma análise um pouco diferente, porque tem coisas que ele exagera e que não teria a mínima necessidade. Dentro de campo, quando ele reclama que nem um maluco por causa de um lateral, a ponto de tomar cartão amarelo ou ser expulso. E nas coletivas, poxa vida, tem coletivas que são tão maravilhosas que ele faz, respostas certeiras, inteligentes, e tem outros momentos que parece que ele quer desviar para algum foco que a gente não enxerga direito, mas que ele responde com grosseria, ele aponta o dedo na cara de quem fez a pergunta, dá indiretas, e sempre atacando quem? A imprensa e o calendário. O calendário e a imprensa. E ele é muito inteligente até ao cometer esses erros em coletivos, porque ele nunca mais vai meter o pau na diretoria e nem na torcida, né? Ou as pessoas se esquecem de quem, entre aspas, virou as costas para o time foi a torcida e não foi a imprensa. Ou quem xingou o time, quem reclamou com o Richard Rios, que depois revidou com a torcida, foi a torcida e não foi a imprensa. Então, assim, é óbvio que eles vão focar
as suas insatisfações em quem eles consideram inimigos, porque como de uns anos para cá a imprensa é tida como inimiga dos jogadores, dos técnicos, dos dirigentes, para um cara que veio de fora há 5 anos e que não conheceu o Brasil até então, para ele é muito fácil atacar um repórter. Ele mesmo fez questão de falar que não quer ser amigo de ninguém, não veio para cá para fazer amizade com o jornalista, ao contrário dos grandes ídolos dele, Felipão, Tele Santana, que tinham a mesma personalidade, Luxemburgo, mas que eram amigos e são amigos de muita gente. Muricy. Inclusive meus amigos. E ele tem essa postura de querer, sabe, não sei se é porque ganha mais do que todos, porque ele é melhor que todos, e é mesmo, mas ele mistura muito nesses negócios de relacionamento e exagera na dose, carrega na tinta de uma maneira completamente estapafúrdia. Eu não concordo com o jeito que ele fala. Eu não gosto quando ele fala. O que faz um clube ser vitorioso? Boa administração, bons jogadores ou um técnico longevo que constrói uma equipe de sucesso ao longo dos anos? A verdade é que a bola não entra por acaso, não existe fórmula mágica no futebol, mas sim a combinação certa de fatores, gestão de qualidade, investimentos corretos e muito trabalho nos bastidores. Nos últimos 10 anos, o futebol brasileiro expôs os dois lados da moeda. De um lado, o planejamento, do outro, a bagunça. E entre os clubes paulistas, essa diferença ficou escancarada. Desde 2015, o Palmeiras se tornou sinônimo de um projeto vitorioso e consistente. Enquanto os rivais passavam por constantes mudanças, o Verdão manteve uma direção clara, tanto dentro quanto fora de campo. Esse percurso começou lá atrás com a reestruturação promovida por Paulo Nobre. Depois veio o Gagliotti, que deu continuidade ao trabalho, e junto com o Nobre abriu caminho para Leila Pereira. E quando ela assumiu, não demorou para se impor. Também seguiu com Abel Ferreira no comando e colheu os frutos. São 10 títulos com ele, 14 no total nos últimos 10 anos. E hoje o Palmeiras tem uma das gestões mais sólidas do país. O sucesso do Palmeiras é em virtude da gestão, porque os atletas confiam na presidente, eles sabem que eu não tenho medo de absolutamente nada. Aliás, eu digo isso sempre, que a maior virtude de um dirigente é ter coragem. Eu tenho credibilidade, eles confiam em mim, eles sabem que eu honro os compromissos. Salário de colaborador do Palmeiras, atleta, comissão técnica, a gente não atrasa um dia. O Palmeiras jogou o primeiro tempo até os 25 minutos ontem, se não me falha a memória. Eu estou falando 25, que é uma questão apenas numérica, podia ser 23, 22. Arredondada ali, tá dando uma arredondada. A gente faz isso. O Palmeiras depois, o próprio Abel disse que o time tirou o pé e ele não gostou. Mas algum problema? O Palmeiras se classificou jogando de terno. Jogando de terno a Libertadores da América. Perfeito, estamos chegando agora. Mas a primeira partida da final do Campeonato Paulista ainda está presa na memória do torcedor do Palmeiras. É porque foi contra o Corinthians, né? Mas só por isso. É derrota para o Corinthians, não é a final. Ainda está... Então, vocês só estão corroborando o que diz a torcida. Não, é Corinthians e Palmeiras. A torcida está feliz nesse momento. Você acha que é Corinthians e Palmeiras? Não. Claro que está feliz. A torcida do Palmeiras não está feliz, gente? Está feliz com a Libertadores. Pontos, e com o brasileiro. Líder do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Palmeiras olha para a sequência da Libertadores e fala, caramba, vamos decidir tudo em casa. Vamos decidir tudo no Allianz. É bom. Acho espetacular. Já foi eliminado no Allianz, mas é uma boa garantia. Vai decidir as oitavas e as quartas. E a semi, provavelmente. A final é em Lima. Tudo bem, mas passar para a final. Mas aí na final não tem mando de ninguém. O Abel não, assim, eu não sou baú, tem gente que fica guardando notícia. Eu não guardo notícia. Eu guardo. Você guarda? Guardo. Guarda mesmo? Sim. Eu não sou baú para ficar guardando notícia, não. O Palmeiras vai jogar o Mundial de Clubes. Vai. O Abel nunca teve tantos bons jogadores, nunca teve um elenco tão bom nas suas mãos como tem agora. É o melhor, com certeza. E o Abel está muito claramente inclinado a não renovar o contrato nesse instante com o Palmeiras, esperar o final do Mundial de Clubes. Mas e aquela história, como é que ficou aquela história que ele assinou um pré-contrato com o time da Arábia? Como é que funciona? Isso está na FIFA para discussão da FIFA. A FIFA ainda não deu o parecer final desse caso. É o mesmo caso do Gabigol. Também jogaram, né? Jogaram para debaixo do tapete isso aí, né? Esse é o caso da discussão com o pessoal da Arábia e vai ser discutido na FIFA, né? Está sendo discutido na FIFA.
O Palmeiras faz uma campanha da Libertadores da América. O Palmeiras tem os maiores números da Libertadores da América, os melhores números da Libertadores da América de todos os clubes do futebol brasileiro. E você está reclamando do estadual? Todos. Eu não estou reclamando de nada. Eu não estou aqui para reclamar, eu não reclamo de absolutamente nada. Eu estou aqui para relatar os fatos. Só isso. E para analisar os acontecimentos. Inclusive, somando todos, é o segundo melhor ataque da competição. Também. O Palmeiras... tem a perspectiva de entregar para o Abel um time muito competitivo no Mundial de Clubes. Imparável! É que esse aí, qualquer... Esse aí. O verde é imbatível! Calma que tem jogo. Calma que tem jogo. Você já viu falar em Parmerada, né? Você já viu falar, né? Já. O Palmeiras está muito preocupado. Hoje, não estou preocupado não. Eu estou achando que a minha indignação é só com o Abel. O Abel é o maior treinador da história do Palmeiras. Nunca ninguém ganhou tanto. Concordo. Nunca ninguém fez tanto como treinador pelo Palmeiras. Concordo. Nunca ninguém apareceu de maneira tão brilhante para quase que não surgindo para o futebol. Parecia até que ele surgiu para o futebol no Palmeiras, né? Mas, porém, todavia, entretanto... Você não está satisfeito? Não, eu estou satisfeito com tudo. A minha satisfação é enorme. Com o Abel? A minha satisfação é enorme com o Abel. Eu não sou o maior fã do Abel, eu sou o número 2. O número 1 é o Zinho. Nós já estabelecemos isso. O maior fã do Abel é o Zinho. Eu acho que é o Dimas Copedeu. O segundo maior fã do Abel sou eu. O Dimas mandou fazer jogo de cama e tudo. Manda mensagem para todo dia. Só para quem não sabe em casa, o Dimas Copedê é o editor-chefe do Linha de Passe e do Mina de Passe. É um palmeirense dos mais fanáticos que eu já conheci na minha vida. E vou falar aqui, não é mentira, tenho como provar. Toda vez que o Palmeiras joga, antes do jogo ele manda uma mensagem pro Abel no Instagram. Que o Abel nunca leu, provavelmente, ou nunca respondeu. Nunca leu, jamais leu. É bom que não leia, inclusive, é melhor não ler. Mas são declarações impactantes. Envolve muito amor. Ele manda mensagens pro Abel. O Abel poderia... Eu entendo o que ele está fazendo, que é para deixar os jogadores sempre em alerta, dizer que não pode tirar o pé do acelerador em nenhum momento. Mas, Pascoal, eu entendo, mas ele podia curtir um pouquinho. Mas, Pascoal, eu queria perguntar para você... Isso ele não consegue muito, eu concordo. Ele não consegue. Ele podia ser um pouco mais leve. Dentro da sua informação, né, sobre a não renovação, espera o Mundial e tal. Tá esperando para ver se acontece alguma coisa no Mundial, e aí é direito da Abel. Pós-Mundial, é isso? Vamos fazer o seguinte, Pascoal, a gente está com a janela Europa. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que o Abel reagiu a essa pergunta. Vamos lá. Não tenho nada de novo para vos dizer. Eu acho que a Presidente já disse isso, não é a primeira vez que ela diz isso. É uma honra e um orgulho muito grande ser treinador de Palmeiras e ter o Palmeiras a fazer tudo. Eu quero dizer que o Palmeiras não precisa de fazer absolutamente mais nada. Precisa de fazer mais nada. Portanto, vamos fazer como sempre fizemos. O mais importante agora é ajudar os meus jogadores. O mais importante agora é preparar a nossa equipa. E com o tempo, com o carinho, com o respeito, tudo se vai decidir para aquilo que é o melhor para o Palmeiras. Isso é que é o mais importante. E vocês sabem o quanto eu gosto de estar aqui. Se conversou. Certo? Saiu pela tangente. Porque ele já sabe, o Abel já sabe os parâmetros da possibilidade de renovação. Né? Já sabe os parâmetros e ele está, assim, claro que ele gosta do Palmeiras, é inegável que ele gosta do Palmeiras. Ele construiu a carreira dele no Palmeiras. Sim. E eu acho que isso pesa um pouco, né? Aliás, acho que pesa muito. Né? Porque a presidente do Palmeiras, a Leila, já tinha dito há um tempo atrás que ele ficaria o período em que ela fosse presidente do Palmeiras. Ele seria o treinador. O primeiro mandato ele já cumpriu isso. Lembra? Teve aquela... Foi mais ou menos assim também para renovar o contrato. Vocês estão lembrados disso? Quero, não quero, fico, não vou ficar, vou aguardar, vou viajar para Portugal, vou conversar com a minha família, vou voltar e tal. Há uma possibilidade de que um dos assessores diretos dele não fique, porque acho que vai ter que voltar para Portugal. Então, família, né? A família, né? A esposa, né? Eles estão tentando encaminhar uma situação para que ele continue trabalhando com o Abel. Eu acho que o Abel tem todas as condições de renovar o contrato com o Palmeiras. Por uma questão muito simples. O Barcelona tem treinador, o Real Madrid tem treinador, os principais times europeus... O Manchester City tem treinador, o Bayern tem treinador, todo mundo tem treinador. Mas também ele não iria para esses times.
Mas se ele for, por exemplo, para o... A seleção brasileira tem treinador, me lembra aqui o Fabrício, já escolheu. Vamos dizer assim, se ele for jogar, se ele for treinador do Tottenham, que a gente... Tottenham, jogou agora para perdeu. Né? Do Aston Villa. Isso. Ele não vai ganhar tanto que ele ganha no Palmeiras. Premier League consegue pagar, só lá. Eu acho que o que ele ganha no Palmeiras não ganharia. Mas aí é uma questão financeira ou seria uma questão de ir para um grande centro principal do futebol, que é o campeonato inglês? Eu acho que os clubes igualam o salário. A questão é essa. Eu acho que é questão de carreira. De carreira. Não é questão salarial. Eu acho que é questão de carreira. E aí não é desrespeitando o Palmeiras pela grandeza, pela história que tem no futebol brasileiro, mas é um outro mundo, é uma outra forma de gerir e de pensar futebol, é tudo totalmente diferente do que ele viu nos últimos 5 anos. Embora ele venha da Europa, já sabe disso, já tem uma cultura europeia, porque não vai ser novidade nenhuma, porque ele foi jogador. Está perto da casa dele também, né? Pega um trem ali para estar em Portugal. Mas eu acho que, assim, eu fiz a pergunta pro Pascoal, né, sobre ele vai esperar o Mundial. Eu acho que ele tem razão para isso, tem motivos para esperar, para ver. Se vier uma oferta pós-mundial, eu acho que ele tem o direito de sentar, conversar com a Leila, debater. Olha, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom para mim. Tem uma cláusula aqui, tem um pinguinho no i aqui, tal, porque nós podemos falar um monte de coisas do Abel, tanto coisas boas como coisas ruins. Né, em relação a trato com a imprensa, às vezes algumas coisas que ele falou, mas é muito pela questão cultural dele, da forma como os portugueses pensam, são diretos e falam, e aí a gente também há um choque de cultura aí nesse aspecto. Mas eu acho que ele tem o direito de decidir também onde ele deseja ficar. Concordo. Porque em momento algum ele deixou de ser profissional, ele deixou de respeitar a camisa do Palmeiras ou tratar o Palmeiras de outra forma. Eu acho que ele tem o direito de pensar. Só não pode fazer o que ele fez no passado. De assinar um pré-contrato na surdina, não avisar ninguém, só uma coisa interna, porque aí é uma questão de desrespeito. Como ele está deixando mais ou menos sabendo como é que funciona, a gente sabe como é que funciona e o Pascoal nos trouxe a informação aqui, eu acho que aí está tudo certo, está tudo dentro dos parâmetros do futebol, como funciona o futebol e o direito que ele tem. Né? É só isso. O resto, tem gente que gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que detesta, mas não dá para negar a importância do Abel para o Palmeiras nos últimos anos. Olha só, o pessoal está colocando, ainda hoje... O Palmeiras entrou aí com alguns reservas, né? O time titular principal, algumas peças foram poupadas, como o Giai, Gustavo Gomes, Estevão, Flaco Lopes, Paulinho. Foram algumas peças aí que o Abel não utilizou aí durante o jogo, poupou aí a eles por conta dos últimos jogos. Então o Palmeiras foi muito bem com as peças que teve. Palmeiras aí, Murilo, Felipe Anderson, Facundo Torres, Vitor Roque, deram conta do recado, fecharam aí a noite aí mais 3 pontos. Palmeiras aí muito bem na Libertadores e agora é foco no Brasileirão. Galera, domingo aí tem Red Bull, né, fora de casa, e o Palmeiras precisa vencer para se manter na liderança. Fechou? É isso, galera, essas foram as informações. Deixa seu like, se inscreva no canal e valeu!